Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje eu vou fazer uma leitura casadinha, também, vamos dizer assim, o vídeo da manhã e da noite. Esse da manhã a gente vai falar sobre o que essa pessoa gostaria de dizer para você, mas não diz, tá? E no da noite a gente vai falar o que ela gostaria de fazer, mas não faz em relação a você, tá ok? Então, eu vou usar o Pajem de Espadas para representar essa leitura aqui, né, de agora, porque fala sobre comunicação. Então, deixa eu mostrar os grupos. Grupo número 1, a gente tem o Pajem de Espadas do Unfolding Path, tá? E o grupo número 2, a gente tem o Pajem de Espadas do tarô True Intentions, que é o coração True Heart. Acho que é isso. Coração verdadeiro, tá? Então escolham aí de acordo com a intuição de vocês. E não se esqueçam de assistir o vídeo da noite, tá? E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu. E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram esse Pajem de Espadas do Unfolding Path. Eu vou devolver aqui pro tarô, tá? Caso ele queira sair. E vamos descobrir então o que essa pessoa gostaria de dizer para você hoje, mas que ela não diz, tá? Vamos descobrir aqui. De repente a gente descobre até o motivo pelo qual ela não diz, tá? Então, o que essa pessoa gostaria de dizer para você hoje, mas não diz? 6 de ouros, Pajem de paus, Rei de paus, 9 de paus, Hierofante, Cavaleiro de espadas, 5 de copas, Mago, 2 de ouros e 2 de paus. No fundo a gente tem, olha o Pajem de espadas. Pajem de espadas, 10 de paus, 9 de paus. Tá, o que essa pessoa gostaria de dizer pra você hoje, mas ela não diz? Essa pessoa aqui, gente, eu sinto que ela gostaria de dizer pra você, primeiro que ela se arrepende, né, de alguma atitude que ela tomou aqui em relação a você, sabe? Aqui, ó, a gente tem o 5 de copas com o Pajem de paus. Ela se arrepende de algo que ela fez, né? Eu sinto que ela pode ter tomado ou pode ter tido algumas atitudes imaturas, ou ela pode ter agido com muita imprudência ou sem pensar direito, sabe? E eu sinto que ela se arrepende de alguma atitude que ela tomou, algo que ela fez aí com você ou em relação a vocês, tá? Eu sinto que essa é a primeira coisa que me veio. E eu sinto também que essa pessoa, ela diria pra você, é como se ela se sentisse frustrada, sabe? Eu sinto pela forma como as coisas ficaram entre vocês, talvez desequilibradas, ou a forma como as coisas terminaram entre vocês de repente. Eu sinto que, de uma certa forma, você e essa pessoa talvez não conseguiam se comunicar direito, ou ela não conseguia falar para você o que ela realmente queria falar, não conseguia agir da maneira que ela realmente queria agir. E eu sinto que os comportamentos dessa pessoa, né, podem ter sido realmente um pouco infantis ou imprudentes, ou ela não pensou muito bem diante de várias situações, o que acabou levando realmente a esse desequilíbrio na situação de vocês, sabe? De repente você estava tentando fazer as coisas sempre certinhas, de um jeito bacana, que funcionasse para vocês, mas essa pessoa não correspondia, ou ela dizia que ia fazer e não fazia, ela não levava a sério. Então eu sinto que essa pessoa diria para você que ela se arrepende de alguns movimentos, alguns comportamentos que ela teve em relação a você. Para alguns de vocês, eu sinto que essa pessoa diria para você até que ela se arrepende de algumas coisas que ela disse, sabe? Eu sinto que ela pode ter sido meio cruel, às vezes, ou ter dito coisas sem pensar, sabe? Pode ter brigado com você, levantado a voz para você. Então eu sinto que tem um arrependimento nessa questão, assim, de uma forma geral, do comportamento dela em relação a você, a maneira como ela lidou com a situação de vocês em alguns momentos, sabe? Essa pessoa diria aqui para você que
Ela tem muito desejo aqui por você, tem muita paixão, assim, no sentido de realmente atração física, tá? Uma vontade de agir, de fazer alguma coisa, de fazer as coisas acontecerem, sabe? De movimentar a situação de vocês, que ela gostaria de conseguir, né, ali realmente agir de uma maneira mais madura, inclusive, ó, a gente sai do pajem de paus pro rei de paus, tá? Agir de uma maneira mais madura e de acordo com o que ela realmente quer, sabe? Que ela sabe que se ela é como se ela pudesse, porque eu sinto que tem uma dúvida, uma indecisão aqui. Se ela realmente pudesse se sentisse livre nesse momento, né? Ela transformaria a situação de vocês, ela faria as coisas acontecerem de uma maneira mais fácil, hoje tendo consciência das coisas aqui que eu falei, né? Dos erros que ela cometeu, do comportamento que ela teve. Então é como se essa pessoa aqui, ela tem uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, tá? Se movimentarem entre vocês, ela tem um desejo, ela vê em você alguém que ela quer, tá? Que ela gostaria de estar perto, mas eu sinto que a gente está aqui, ó, lidando com a situação em que essa pessoa, ela meio que, ela quer você, mas ela também quer alguma outra coisa, ou uma outra pessoa, sabe? Essa pessoa quer ficar com você, mas também, por exemplo, quer ficar com fulano ou cicrano, não quer abrir mão de fulano ou cicrano, ou da vida de solteiro, ou disso ou daquilo, sabe? A gente tem uma pessoa aqui que sabe que quer você, mas ela também quer outra coisa, ou outro alguém. E isso faz com que ela fique aqui nessa situação de ter que fazer um malabarismo, né, na vida dela. E eu sinto que parte da imprudência ou da forma dela de agir e dos comportamentos pode ter a ver com isso para alguns de vocês, tá? Ela pode ter agido em momentos quente, frio, porque estava com você, mas também queria estar com outra pessoa. Então, às vezes, ela podia, por exemplo, sei lá, estar com você, outras vezes ela sumia porque estava com outro alguém. Ou então essa pessoa queria estar com você, mas também que não queria se comprometer, queria estar solteira ou solteira. Então eu sinto que parte desse comportamento aqui, que pode ter ela ver como infantil, pode ter sido muito por causa dessa situação. Então eu sinto que essa pessoa entende muito bem que esse querer tudo dela, tá? Ao mesmo tempo, é uma pessoa que quer você, mas quer isso, quer você, mas também quer aquilo. Ela entende que tudo isso aqui não corresponde a algo que você queira, de repente, tá? Então é como se tem aqui, ó, o Hierofante, né? Fala sobre alguém que sabe aqui, eu sinto que tem alguém que está dividido, gosta de você, mas eu sinto que o problema dela, na verdade, é realmente, por exemplo, abrir mão das outras coisas ou das outras pessoas. Não é a dúvida sobre querer você ou não, se sentir atraído por você e tal ou não. É a dúvida sobre abrir mão das outras coisas ou das outras pessoas ou não, sabe? E eu sinto que tem aqui, ó, isso, né, de forma muito clara. Uma pessoa que fica refletindo se ela deve, né, arriscar em algo novo ou permanecer na vida dela como tá, como ela já conhece e provavelmente gosta, tá? Então é meio como se essa pessoa aqui, a dúvida dela não tá sobre se ela gosta de você ou não, tá? É mais sobre se ela está disposta a abrir mão ou mudar a vida dela por você ou não. E eu sinto que, assim, essa pessoa talvez não diga isso aqui pra você, porque fica feio, né, gente? Assim, tipo, e obviamente você tem todo o direito do mundo de sentir como se, nossa, se essa pessoa não tem certeza que quer ficar comigo, então eu não quero ficar com ela. E você tá certo, tá? Então eu sinto que essa pessoa que tem esse dilema interno, assim, de tipo, será que de repente o dilema dela é, será que eu gosto o suficiente para abrir mão aqui do que eu quero, né? Porque antes eu já me comportei de uma certa forma que talvez já foi errada. Então, será que eu realmente quero isso? Ou será que eu gosto realmente o suficiente dessa pessoa para abrir mão aqui dessas outras coisas, dessa outra pessoa, tá? Para alguns de vocês pode ter a ver com crenças limitantes, tá? Com esse hierofante aqui, pode ter a ver com religião, família, estado social, financeiro, enfim, qualquer coisa. Então tem aqui essa coisa, essa pessoa é,
Se ela fosse ser muito honesta, eu sinto que isso aqui seria uma conversa muito honesta, seria o tipo de conversa que a pessoa diria, olha, é o seguinte, eu gosto de você, eu quero ficar com você, mas eu também quero ficar com fulano cicrano. Então, mas eu quero um relacionamento aberto. Ou então eu não quero abrir mão, vamos dizer, por exemplo, da minha religião. Ou então isso. Então, assim, é como se ela dissesse, eu não sei se eu gosto o suficiente, né, de você para abrir mão realmente dessas outras coisas, entende? Infelizmente é o que eu tô vendo aqui. Então, isso aqui. Mas logicamente isso aqui ia magoar você, né? E eu sinto que por existir essa dúvida, esse tipo de pensamento que eu tô falando pra vocês agora, eu sinto que esse tipo de pensamento sempre existiu. E eu sinto que foi justamente por isso que essa pessoa já teve atitudes que não foram bacanas com você, de quente e frio, de aparece e desaparece, volta e vai embora, fica, enrola, diz que vai se comprometer, não se compromete, na hora do vamos ver. E aí fica nesse comportamento assim, e ela sabe que tá errada, tá? Por se comportar dessa maneira. Ela sabe que tá errada. Deixa eu deixar esse aqui no fundo, que ela tava aqui. Vamos ver se sai mais alguma coisa. O que mais? Essa pessoa gostaria de dizer pra você, mas não diz, tá? Então, eu sinto que isso aqui seria realmente a honestidade até um pouco cruel, né? Vamos lá. O que essa pessoa gostaria de dizer pra você, mas não diz? Ó, a justiça, 4 de paus, Ás de espadas, Rei de espadas, Imperador. Uma pessoa teimosa, né? Personalidade forte. 8 de paus. Ó, mais uma vez a questão da comunicação. 2 de espadas, a questão da indecisão. Essa pessoa realmente muito indecisa, muito confusa, tá? Temperança. 6 de espadas. 10 de paus, né? E essa decisão, tomar essa decisão para essa pessoa é muito difícil, tá? A gente tem um 8 de copas aqui no fundo, ó. Tá vendo? Então, assim, eu sinto que tomar essa decisão para essa pessoa é extremamente difícil, né? Mas aqui, ó, o 6 de ouros com a justiça me fala justamente sobre uma questão. Nesse caso de vocês, eu sinto que podia ser realmente desequilibrado ou injusto, né? E essa pessoa entender hoje que realmente pode ser injusto, tá? A forma como ela tratou você, ou como ela agia com você, ou se vocês continuarem se encontrando, seria injusto com você. Porque é como se ela sabe, é como assim, eu sei o que você quer e eu sei que talvez eu não possa lhe dar isso porque talvez eu não queira a mesma coisa que você, não o suficiente, tá? E aqui eu sinto que essa pessoa até diria pra você que sente um certo pesar por não ter essa decisão ou essa resposta pronta pra você. É como se ela se sentisse mal por não saber o que quer. Ou, né, ter essa divisão, sabe que quer você, mas também quer outras coisas. Então é como se ela não consegue escolher, tá? Então eu sinto que é como se essa pessoa se sentisse mal por isso, né? Aqui, ó. Eu sinto que essa pessoa, inclusive, pode de repente ter dito isso ou algo parecido, mas de uma maneira bem atravessada, sabe? Pode ter magoado você com a forma como ela disse algo como isso aqui que eu tô falando. Ela pode ter sido assim errado nas palavras ou agido de uma maneira não muito bacana. Sabe aquele povo que tem medo de dizer as coisas diretamente e age de uma maneira que você entenda o que ela diria, mas não diz? Eu sinto que essa pessoa pode ter feito algo desse tipo, sabe? Para você entender que ela não tá nesse momento, o que ela não tem certeza, o que ela quer isso e outra coisa, e você e outro alguém, sabe? Eu sinto que essa pessoa pode ter agido de uma maneira assim meio injusta e até meio cruel com você, com o que ela disse ou a forma mesmo de fazer, sabe? Ó, é como se essa pessoa aqui essa pessoa ela realmente está numa situação em que é como se houvesse, como que eu digo? Ela tem, é como se ela tem certeza do que ela quer, mas o que ela quer é
não é o que você quer nesse momento, tá? Então é como se ela precisasse de tempo, né? Ela diria para você que precisaria de tempo, mas dizer para você que precisaria de tempo implicaria, né? Passaria a mensagem para você esperar. Só que dizer para você esperar não garante que ela vá mudar de ideia sobre querer algo mais concreto, mais se comprometer ou algo sério, entende? Então é como se ela optasse por não dizer nada ou fugir disso para não ter que ter esse tipo de conversa. Entende? Eu sinto que essa pessoa aqui, ela deve ter uma dificuldade bem grande, ó, de falar as coisas que ela tem que falar. E aí eu sinto que ela tá tentando como se fosse ser o mais justa possível, pelo menos na forma dela de enxergar a situação. E como se, tipo assim, deixar claro que ela não quer o que você quer, sabe? Mas aí ela tem que abrir mão do que ela quer, né? Que uma das coisas que ela quer que é você. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim, tá, gente? Então, assim, para não ficar nesse comportamento de vai e vem e tal, que machuca você, eu sinto que essa pessoa, né, ela pode ter tomado a decisão, pode estar tomando a decisão, de repente, de se afastar, ou de ficar mais na dela, tá? Ou de, enfim, agir de uma maneira mais fria ou mais distante, para não correr o risco de magoar você. Ela tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões sérias, decisões difíceis, ou pelo menos nesse caso, de escolher entre você e outra coisa, entre você e outro alguém. E aí ela pode preferir retirar o time dela de campo, tá? Em alguns casos. Para alguns de vocês, essa pessoa pode ter uma dificuldade grande de deixar algum passado para trás. Ela pode estar ali realmente, ó, com dificuldade de esquecer alguém, ou algum trauma, alguma situação, e é por isso que ela tá meio não, muito hesitante, né, em dar esse passo a mais aí com você, ou na situação de vocês, tá? Ela ainda pode estar superando o fim de alguma coisa, ó, o fim de alguma situação aí. Essa pessoa pode ter algum tipo de trauma, pode estar num processo de cura ainda, e é como se ela precisasse na mente dela, né, de tempo, mas eu sinto que talvez você não esteja disposto ou disposta a dar esse tempo para essa pessoa. Então, assim, eu sinto que se essa pessoa fosse muito honesta com você, ela diria tudo isso que eu tô dizendo para você, mas assim, a pessoa dizer o que eu tô falando aqui pra você, né? Ela tá correndo o risco de soar como uma pessoa egoísta, uma pessoa babaca, uma pessoa realmente assim que tipo tá botando só o que ela pensa em consideração. Eu preciso de tempo, enquanto eu quero esse tempo, aí você espera ou então e aceita que eu saia com outras pessoas e aceita então que eu fique com você e com outra pessoa, porque eu não consigo me decidir, nem quero, não posso me decidir agora. A única coisa de que eu tenho certeza nesse momento é de que eu quero você, mas também outra pessoa, outras pessoas, ou outras condições, enfim, seja o que for, tá? Então, assim, ela seria extremamente egoísta e talvez até injusta com você. E então seria esse tipo de raciocínio. Eu sinto que essa pessoa, ela tá passando por um momento de. Sabe quando a pessoa precisa se curar de alguma coisa? Isso aqui é intuitivo, tá, gente? É o que eu sinto. Sabe quando a pessoa precisa se curar de alguma coisa e só que ela não quer tratar a raiz do problema? Ela tenta mascarar a dor, o sofrimento, fugindo disso, tá? Focando em outras coisas, buscando o que fazer para manter a mente ocupada. Então é como se essa pessoa estivesse empurrando um problema, ou um trauma, ou um sofrimento, empurrando com a barriga e querendo distrair a mente com outras coisas enquanto ela acha que essa dor ou essa situação vai cicatrizar, mas não é bem assim que funciona. Então eu sinto que essa pessoa, e ela espera que os outros, né, você, por exemplo, entendam o momento que ela tá passando, sabe? Então eu sinto que tem aqui isso, né, nessa pessoa aqui. Eu gosto de você, mas eu não quero me comprometer agora, porque eu quero isso aqui também, quero experimentar, quero viver outras coisas e etc. Espero que você entenda, se você não entender, ok, tá? Mas é isso que eu preciso nesse momento, sabe? Eu sinto esse tipo de energia aqui.
Então, se ela pudesse, se ela dissesse o que ela não diz, né, pra você hoje, seria assim. E eu sinto que é um negócio, é uma conversa meio cruel até, sabe? Chega a ser bem egoísta também. E isso pode ser algo que ela tá trazendo esse tipo de comportamento, porque antes, nessa outra situação, ou no passado, ou o que quer que seja, isso aqui que ela carrega, essa pessoa pode ter sido extremamente altruísta ou ter se doado de uma forma mais completa, né, para outra pessoa e essa outra pessoa usou, abusou e, enfim, fez o que quis e traumatizou essa pessoa, pode ser, tá? Então, assim, é uma coisa, é uma situação complicada. Eu sinto que essa pessoa, nesse momento, por esse comportamento dela e a forma como ela tá lidando com a dor que ela lida, ou seja o que for a perda, o trauma, ou seja o que for, ela não tá pronta, sabe? Realmente, para oferecer algo concreto para alguém, pelo que eu tô entendendo aqui, sabe? Só que ela não diria isso porque ela não vê assim, tá? Ela não vê como não estando pronta, ela vê como se fosse uma decisão consciente, né, dela, esse comportamento de não querer se comprometer, de querer tudo e todos ao mesmo tempo, por exemplo. Ela vê como, é uma decisão consciente, mas não é, é consequência da forma como ela está se sentindo e a forma como ela está lidando com esse sentimento, com essa dor, com essa perda, trauma, seja o que for, entendeu? Então eu sinto que é isso. Essa pessoa fosse falar o que ela não disse pra você hoje, seria o que eu estava dizendo. Essa última parte que eu tô falando aqui é muito o que eu tô sentindo, a intuição que eu tenho em relação ao que realmente está se passando com essa pessoa aqui, tá? Então é isso. Me digam aí se realmente você acha que faz sentido, né, o que eu falei aqui pra vocês e se vocês se encaixa, né, com a história de vocês. Se não, dá uma olhadinha na outra opção, tá? Mas se você gostou, se ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram esse pajem de espadas. Vou devolver aqui, caso ele queira sair na leitura. E vamos então descobrir o que que essa pessoa diria para você, gostaria de dizer para você hoje, mas não diz, né? Vamos ver. O que que essa pessoa gostaria de dizer para você hoje, mas não diz. O que que essa pessoa gostaria de dizer para você hoje, mas não diz. 9 de copas, a morte, 8 de paus, rei de copas, rainha de copas, uau, casal, o louco, 2 de paus, julgamento, hierofante, 8 de ouros. No fundo a gente tem eremita, né? Você e essa pessoa podem estar distantes aí um do outro, né? Podem estar sem se falar, sem se comunicar nesse momento, tá? Eu sinto isso aqui. E o que que essa pessoa gostaria de dizer para você hoje, mas não diz, né? Gente, eu sinto que essa pessoa aqui começaria dizendo para você o seguinte: olha, eu me sinto extremamente atraído ou atraída por você. Essa pessoa diria que se as coisas fossem fáceis, tá? E tranquilas aqui nessa história de vocês, ela se jogaria sem pensar duas vezes, tá? Ela agiria, ela faria alguma coisa, iria em busca do que ela quer, do que ela deseja, sem pensar duas vezes, tá? Então, e essa pessoa sente uma atração muito grande por você, vê em você alguém que pode ser ali a realização de um desejo, a personificação do desejo dela, tá? E assim, gente, aqui com esse casal, essa pessoa definitivamente enxerga você como um parceiro ou uma parceira ideal para ela, sabe? Vocês podem ter muitas coisas em comum, tá? Essa pessoa diria para você que vocês têm muitas coisas em comum, que consegue ver aí realmente vocês se dando muito bem, sabe? Tipo, tendo um relacionamento até aqui, ó, com o Hierofante, um relacionamento sério, tá? Essa pessoa aqui diria pra você que leva você a sério. Essa pessoa diria pra você que tem sentimentos aqui românticos por você, tá? E assim, pode ser até sentimentos bem reais, bem fortes aqui, tá? Essa pessoa diria que gostaria, né, de tentar fazer aqui, ó, algo concreto dar certo com você. Aqui,
O 8 de ouros fala sobre a pessoa se esforçar, né? Sobre a pessoa ali realmente tentar fazer alguma coisa dar certo. Só que tem aqui como se fosse, tem querendo ou não, né, uma decisão aqui, tá? Que essa pessoa tem que tomar, ou inclusive pode ter tomado, tá, gente? Pode ter tomado uma decisão aqui, ou ela tem que tomar uma decisão sobre essa situação de vocês, se ela se afasta ou deixa terminar de vez, ou se ela retorna, sabe? Para sua vida, ou retoma essa situação de vocês, esse relacionamento de vocês, tá? Eu sinto que tem aqui por causa, e essa decisão, né, de talvez de terminar ou de se afastar, né, que essa pessoa tomou, você tomou, enfim. Mas essa decisão que ela sente que tem que tomar, que tá entre deixar as coisas terminarem ou terminar as coisas de vez, ou retomar a conexão ou comunicação de vocês, essa decisão, eu sinto que é mais por causa das circunstâncias ou o que quer que esteja, que impeça vocês de ficarem juntos, tá? Seja o que for. E eu sinto que essa pessoa aqui, ela tá realmente assim, refletindo, pensando sobre isso no momento. O que é que eu faço, né? Porque ela tem muita vontade aqui de retomar esse contato com você. A gente tem um 8 de paus, ó, o julgamento. Essa pessoa tem vontade de retomar o contato, de resgatar ali a situação de vocês, tá? O julgamento fala sobre uma ressurreição, sobre a volta de algo que você achava que tinha morrido, que tinha acabado. O 8 de paus fala sobre movimentação, sobre comunicação. Então, como eu acredito que vocês estão longe, né, o eremita, tá? Essa pessoa quer muito, gostaria muito de retomar aqui essa comunicação de vocês, de agir, né? E ela pode até ter a intenção, tá? Eu vou já tirar mais cartas pra gente clarificar. Mas eu sinto aqui alguém que tá muito dividido, né? Que vê muito potencial nessa história de vocês, tem sentimento, vê vocês dois como, assim, de repente podendo ser um casal perfeito, que funciona, que dá certo, leva você a sério. Gostaria de se jogar nessa situação, mas eu sinto que existe algo que separa vocês, tá? Que fez de repente, que já fez essa pessoa decidir dar as costas para vocês e agora ela pode estar com, se esse é o caso, ela tá pensando em voltar e ela tá pensando, será que eu vou ou não, né? Será que eu entro em contato ou não? E se ela não se separou de vocês ainda, ou se vocês não estão distantes, ela tá pensando, será que é melhor terminar essa história de vez ou conversar com essa pessoa, fazer uma movimentação para poder resgatar a nossa história, ou resgatar, ou, sabe? Tipo, dar um novo começo para essa nossa situação, sabe? Deixa a nossa comunicação morrer ou eu renovo a nossa situação, ou recomeço, sabe? De uma maneira assim, mais engajada, com mais força pelo que eu acredito. Entende? Eu sinto que alguns de vocês, esse afastamento aí, essa, se ela não se afastou ainda, essa consideração, né, de se afastar, pensar sobre isso, enfim, essa pauta aí de afastamento é por causa ou do trabalho, ou por causa de uma outra pessoa, né, se ela tá num relacionamento, ou por causa no relacionamento ou por causa tipo dos pais, dos filhos, por causa disso daquilo outro. Então esse afastamento pode ser por causa do envolvimento de uma terceira pessoa ou do trabalho, situações assim. E que talvez assim, de uma forma geral, esse afastamento pareça, tá? Ser o mais correto nesse momento, ó, a justiça aqui pareça ser o certo a ser feito neste momento. E por isso essa dúvida, essa pessoa vê todo esse potencial em vocês, mas ao mesmo tempo o que parece ser certo parece se afastar, tá? Por causa das circunstâncias ou da situação. Mas essa pessoa aqui, eu sinto que ela tá bem na dúvida, né? Vamos ver o que mais. Opa, deixa eu deixar aqui o eremita. Vamos ver o que mais que a gente pode descobrir. Mas eu sinto que se as coisas fossem simples, tá? Essa pessoa já teria feito algo, agido, né? Dito alguma coisa pra você, enfim. Tá? Então ela diria isso aqui pra você. Tudo isso que eu tô dizendo pra você, claro. O que mais? O que que essa pessoa diria pra você, gostaria de dizer pra você hoje, mas não diz? Um enforcado, sacerdotisa, 3 de paus,
5 de copas. Essa pessoa tá bem triste, né? Triste e arrependida. 7 de ouros. Sentindo um pesar. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de paus, cavaleiro de copas. Parece que eu adivinhei, né? Imperatriz. Ás de espadas. E 10 de copas. Uau. No fundo temos o mago. Mago, ó, pajem de espadas. Eu sinto que essa pessoa ainda pode vir falar com você, tá, gente? O mago com pajem de espadas, essa pessoa quer muito, né, voltar a falar com você, entrar em contato com você, tá? De novo, né, resgatar a comunicação de vocês. Ela tá pensando sobre isso, eu sinto. Aqui, gente, eu sinto que, o que mais essa pessoa diria pra você, mas não diz. Essa pessoa, ela tá dando uma pausa, tá? Aí, provavelmente, esse afastamento tá fazendo essa pessoa refletir. Tenha sido você ou ela que se afastou, ela tá usando esse tempo, esse período, pra refletir sobre a situação de vocês. Tá pensando muito aí sobre a situação de vocês. E eu sinto que é como se essa pessoa, ela tem uma conexão intuitiva aí com você, sabe? E eu sinto que se ela pudesse, assim, para facilitar as coisas, ela meio que daria um fim, né, nessa conexão intuitiva que vocês têm, porque mesmo quando vocês estão distantes, sem se comunicar, ela continua pensando e sentindo aí você de alguma forma, tá? Mas eu sinto que ela não consegue, né? Essa conexão persiste. Essa pessoa aqui, ó, mais uma vez confirmando, né? Ela gostaria muito de fazer um movimento aqui em relação a você, mas ela tá se segurando, tá? Para fazer essa reflexão, para tirar esse momento para pensar. Então, se essa pessoa realmente parou de se comunicar, se afastou, ainda não tomou uma atitude, ela tá se segurando porque ela tá querendo refletir sobre essa situação de vocês aí, tá pensando, né? Ó, essa pessoa tá considerando, pensando aqui, decidindo se faz um movimento aqui em relação a você, tá? Se ela vem, se fala com você e assim, como eu falei, retoma o contato e se ela retomar o contato, ela tá pensando se fala alguma coisa mais especificamente sobre os sentimentos dela, ou se faz algum tipo de oferta romântica, ou se expressa alguma coisa sobre os sentimentos dela em relação a você, tá? Essa pessoa que diria pra você que gostaria muito, ó, de, se vocês estão longe, essa pessoa diria pra você que adoraria, por exemplo, viajar via até você, ou de uma forma geral fazer planos com você, tá? Se a pessoa quer resgatar ali realmente como se fosse a possibilidade de fazer planos com você, sabe? É como se essa pessoa não quisesse ter você na vida dela só como para preencher. Ela quer a possibilidade de fazer planos com você, ela quer poder enxergar um futuro com você, tá? Essa pessoa queria dizer pra você que ela acha você incrível, tá? Essa pessoa que realmente. Ela gostaria de dizer pra você que ela acha você uma pessoa incrível, uma pessoa. Provavelmente ela vem, enxerga realmente você como o pai ideal pra ela, tá? Ela gostaria de dizer isso pra você, mas não diz. Essa pessoa se sente extremamente atraída por você, vê um potencial absurdo nessa situação de vocês, e eu sinto que essa pessoa realmente queria poder criar ter um futuro nessa situação de vocês, mas talvez ela ache que vocês não têm um futuro aqui por algum motivo. Porque a gente tem esse 5 de copas aqui junto com o rei de copas e é como se essa pessoa sentisse um pesar profundo, sabe? Um pesar, um arrependimento, uma tristeza, uma sensação de perda. Pode ser que é como se ela achasse, diria pra você que ela acha, por exemplo, que é tarde demais pra mudar a situação de vocês, por exemplo, se a vida levou vocês pra caminhos diferentes, ela pode acreditar que é tarde demais pra mudar a situação e por isso ela sente esse pesar e por isso ela tem toda essa dúvida, sabe? Sobre o que fazer. Ó, tem uma. Essa pessoa tá buscando, né? É como se ela quisesse uma clareza, tá?
ela estivesse buscando uma clareza. A verdade é que essa pessoa vê você como algo sério. De repente, essa pessoa sempre se comportou como se quisesse algo casual nessa situação de vocês, mas a verdade é que ela gostaria de ter a possibilidade de ter algo sério com você, mas eu sinto que talvez essa opção não esteja disponível nesse momento para vocês. Tá? E por esse motivo ela acha que é tarde demais para mudar as coisas ou para dizer essas coisas, que de repente seja mais fácil ou melhor se afastar de você, mas aí tem essa questão da conexão intuitiva de vocês, tá? Essa pessoa queria poder dizer para você esperar por ela, só que ela não vai fazer isso, né? Eu sinto que essa pessoa aqui, ela não quer ser, assim, tipo, babaca. Ou pedir para você esperar, porque talvez ela não sabe se realmente se já é tarde demais ou não, entende? Ó, essa pessoa queria dizer pra você que ela consegue ver um futuro, ela consegue se ver investindo em algo concreto, sério, ela consegue se ver sendo feliz com você, tendo algo concreto com você, mas eu sinto como se pra essa pessoa isso aqui fosse mais hoje, pra ela é como se fosse um sonho, sabe? Tudo isso que ela gostaria de poder viver com você, planejar com você, de ter um futuro com você, parece que ela enxerga como sendo algo impossível hoje, como sendo um sonho hoje. Não sei exatamente por quê, vocês devem saber. Mas é como se fosse isso, e é por isso que ela tem essa dúvida, né? Será que eu resgato essa comunicação, volto, tenho um recomeço com essa pessoa, ou deixo essa história morrer? Mesmo aqui sentindo essa conexão intuitiva com essa pessoa, sabe? Mas ela quer muito, né? Ó, o mago, essa pessoa queria muito. Eu sinto que essa pessoa queria poder fazer as coisas acontecerem num passe de mágica. Principalmente facilitar a situação de vocês. Mas o mago aqui com o pajem de espadas, eu sinto que essa pessoa ainda pode vir entrar em contato com você, sabe? Manifestação aqui, né? Ó, a manifestação de uma comunicação, de uma oferta, ó, o Ás de Copas, né? Pode demorar um pouquinho, assim, com esse 4 de espadas, porque, assim, como eu disse pra vocês, essa pessoa tá refletindo, tá pensando, mas eu sinto que ela ainda pode vir aí, realmente tomar a atitude de vir retomar contato com você. Ali, essa pessoa, ela considera desistir realmente da situação de vocês, mas eu não acredito que ela vá. Pelo menos por enquanto, não. E ela pode vir falar com você a qualquer momento, tá? O Cavaleiro de Espadas fala sobre isso, sobre atos, comunicações impulsivas, assim, de repente, né? Ao 4 de ouros. Essa pessoa não consegue desistir de você, não, tá? Ela tem um apego. E ó, quem vem aqui depois? O diabo. Um apego obsessivo até por você, não para de pensar, você tá na cabeça dessa pessoa o tempo inteiro. E assim, ela diria isso aqui pra você se pudesse, né? Então, eu acredito que essa pessoa que ainda vem falar com você aqui, pelo tanto que ela quer, e ela tá pensando isso tudo, considera desistir mesmo? Considera, né? Mas por causa do que eu falei, os motivos que eu disse, tá? Mas não acredito que ela vá conseguir ficar muito tempo longe, distante, não. Não acredito mesmo. Embora ela ache que nesse momento talvez seja o certo, né? O mais certo a ser feito, mas não acredito que ela vá, tá bom? É isso que eu vejo aqui para vocês desse grupo número 2. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não, dá uma olhadinha no grupo número 1. E não esqueçam de ver o vídeo da noite, tá? A gente vai fazer leitura complementar isso aqui. Vamos descobrir o que essa pessoa gostaria de fazer em relação a você, mas não faz, tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.